Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho trazer mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. O tema que eu trago hoje é uma continuidade da nossa série de motivos que podem levar um empregado a ser dispensado por justa causa e a previsão que eu trago hoje é sobre a condenação criminal do empregado que, passado em julgado, caso não haja a suspensão da execução da pena, este empregado então ele pode vir a ser dispensado por justa causa pelo empregador. Esta falta grave do empregado, ela está prevista no artigo 482, a linha D da CLT. Só que antes de aplicar a justa causa, o empregador ele deve observar dois pontos, tá? O primeiro é que a sentença transitada em julgado, ela pode ser entendida em uma linguagem mais simples como a sentença em que não admite-se mais que o empregado apresente, que ele interponha recurso. Então, o empregado ele não pode mais recorrer desta sentença que o condenou, tá? Nesta hipótese legal, somente estará configurada a justa causa após a condenação criminal do empregado por meio de uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Então, o artigo 5º, inciso 57 da CLT, prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, até o trânsito em julgado da decisão não há culpa, presumindo-se então a inocência do réu, tá? Então, por exemplo, se a empresa tem conhecimento de que o empregado foi condenado em primeiro grau, tá? E a empresa pega e aplica essa dispensa por justa causa. O empregado ele ainda pode interpor recurso dessa sentença. Então, se a empresa aplicar a justa causa, e o empregado ainda vir a recorrer, então vai ficar descaracterizado então esta rescisão contratual aplicada pela empresa, tá? A outra hipótese, outra questão que a gente tem que observar é que esta condenação criminal ela tem que trazer a impossibilidade do empregado realizar as suas atividades na empresa. Então, havendo sursis, ou seja, a suspensão da execução da pena, também não há como o empregador aplicar a justa causa. Então, por exemplo, se o empregado ele é condenado criminalmente, transitou em julgado, só que a pena do empregado é o quê? Ele só tem que realizar trabalhos voluntários aos sábados. E este empregado ele trabalha de segunda a sexta-feira. Então, neste caso, como ele só vai cumprir a pena dele, esses trabalhos comunitários no sábado, ele não vai ficar impedido de realizar suas atividades na empresa. Então, mesmo que ele tenha sido condenado criminalmente e tenha transitado em julgado, não há como a empresa aplicar a justa causa, porque o empregado ele tem que ficar impossibilitado de cumprir as suas atividades para o empregador. A outra questão é que não há necessidade desse ilícito penal cometido pelo empregado tenha qualquer relação com o empregador ou mesmo com o ambiente de trabalho, tá? Então, qualquer crime que o empregado venha a cometer fora da empresa, ainda assim a empresa, observando essas duas questões que eu informei, o trânsito em julgado da sentença e que o empregado fique impossibilitado então de trabalhar, a empresa observando essas duas questões, a empresa pode então vir a aplicar a dispensa por justa causa, tá? Lembrando que neste tipo de rescisão contratual, o empregado ele só vai ter direito ao saldo de salário daqueles dias que ele trabalhou e o empregado também ele só vai ter direito a receber as férias vencidas acrescidas de 1/3 caso ele tiver direito, tá? No caso então, em relação ao 13º salário proporcional e as férias proporcionais ou mesmo a multa do FGTS e o levantamento do saldo do FGTS, o empregado vai ficar impossibilitado. Então, somente o saldo de salário e as férias vencidas mais de 1/3 que esse empregado vai receber de verbas rescisórias. Além disso, eu trouxe aqui mais uma questão que a gente tem que observar, tá?
não pode confundir este tipo de dispensa por justa causa com o abandono de emprego. Ocorre muito dos empregados serem presos, né, provisoriamente, e o empregador, como o empregado não vai mais trabalhar, o empregador aplica então a justa causa por abandono. Só que o abandono de emprego tem que ficar caracterizado que o empregado ele tem o ânimo, ele tem a vontade de abandonar o emprego. Se o empregado, né, embora tenha cometido um ilícito, mas ele venha a ser preso provisoriamente, ele não tem o ânimo de abandonar o emprego. Então, também não pode ser aplicado, muito embora o empregado venha a ser preso provisoriamente, o empregador não pode aplicar a dispensa por justa causa em decorrência do abandono, tá? Obviamente, né, que se esse empregado ele é preso provisoriamente e saiu a condenação, né, que transitou em julgado e ele ficou então privado da sua liberdade, aí a empresa pode então estar aplicando a dispensa por justa causa. No caso, né, do empregado então ficar preso provisoriamente, sem que haja sentença condenatória transitada em julgado, o contrato de trabalho ele deverá ficar suspenso, sendo que neste período o empregado não vai receber nada do empregador. Então, no caso do empregado ser preso provisoriamente, o empregador deve então estar informando a sua contabilidade, seu departamento pessoal, e nesta hipótese então o contrato de trabalho vai ficar suspenso, tá? Então, meus amigos, esse seria o vídeo de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão de outros temas, podem deixar aqui nos comentários do vídeo que eu vou estar lendo e a gente vai estar analisando e vai estar trazendo novos vídeos para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou também, deixe o seu dislike. Esse é o nosso feedback para a gente estar dando continuidade aqui nos vídeos do nosso canal, tá? Lembrando que todas as informações que eu trouxe aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.